Gente, muito obrigada pelo convite. Eu fiquei super feliz com a proposta da gente falar sobre carreira, sobre fazer meio que essa retrospectiva, né? Ainda mais que hoje eu não sei se a Carol viu nos meus stories, eu tô super emotiva por causa desse marco, assim, de começar a dar aula, sabe? Gente, E aí, nossa, eu fiz hoje vários TBTs, fiz textão, super emotiva nas redes sociais sobre isso. eu já chorei abrindo o TDC com saudades hoje. O Andy já está nessa parte de aula, ele está mais escolado da aula. Tenho aula depois também, hein? Tenho aula na sequência aí. 8h45 começa a aula. Gente, vocês são tudo louco. Mas bora lá começar. Eu vou trazer a primeira pergunta e eu deixo para os meninos, tá? E eu queria saber de vocês o que o posicionamento nas redes sociais trouxe para vocês, tá? Vamos lá começar com a Mari, depois vem para o Andy, os dois com essa história de começaram dividindo conteúdo ali nas redes sociais, dando curso. Carol, vamos só falar um pouquinho sobre o que a gente vai falar aqui na trilha, né? Qual o tema, o que a gente vai debater, que a gente veio tão numa ladeira, né? Que a gente acabou esquecendo aí. É emoção, né, Carol? Olha, foi tanta coisa, e corre de um lado e corre de outro, que hoje a gente já perdeu a mão. Vamos lá, gente. A gente convidou aqui a Mari e o Andy para a gente falar um pouquinho, né, e debater aí como que a gente pode usar as redes sociais e as comunidades, né, para alavancar aí as carreiras, né? Então, a gente já vai começar com essa primeira pergunta aí que a Carol trouxe. Carol, por favor, repete aí a pergunta para a gente, e aí a gente dá start. Repita não, já falei. Brincadeira, gente. O que o posicionamento das redes sociais, gente, trouxe de frutos para você, né? O que angariou foi amigos, foi trabalho, foi, sabe, felicidade. O que trouxe? Bom, posso começar. Acho que primeiro eu vou contar minha história, porque está entrelaçada essa pergunta. Eu sou jornalista de formação, sou a Mari, sou formada em jornalismo aqui em São Paulo, e eu cheguei a me especializar em comunicação e marketing digital, e falar da minha história não deixa de ser uma forma de explicar o porquê comunidades e redes sociais fizeram tanto parte da minha vida e contribuíram tanto para a carreira que eu tenho hoje. Primeiro porque eu trabalhava com redes sociais, então, por causa da minha especialização em comunicação e marketing digital, eu passei os últimos anos trabalhando em agência, e cheguei a ter um time de social media numa agência que eu trabalhava, então redes sociais era a minha profissão. E depois, quando eu migrei para a tecnologia, foi fundamental ter redes sociais e trabalho com comunidade, porque foi por causa de comunidades que eu descobri possibilidades de carreira para eu fazer a minha transição para a tecnologia. Então, em 2019, eu pedi demissão da agência que eu trabalhava, peguei alguns trabalhos por fora como freelancer, para eu continuar me sustentando, e fui fazer uma transição de carreira, primeiro para ser UX Writer, ou redatora UX. E eu fui descobrir sobre essa possibilidade de carreira justamente por causa de comunidade. Então, nessa época, não tão distante de não pandemia, né, eu participei de alguns eventos presenciais da comunidade UX Writers Brasil, que é a maior comunidade que a gente tem hoje dessa área. E aí, por causa dessa minha participação em comunidades, foi que eu comecei a entender sobre essa profissão, entender quais ferramentas eu tinha que aprender para poder fazer a minha transição de carreira, e aí, em alguns meses, eu fiz. E estava trabalhando como UX Writer, até que no fim de 2019 para o início de 2020, eu fui chamada pela ZUP para trabalhar, a princípio, como UX Writer, só que quando eu comecei a trabalhar, eu descobri que eu estava fazendo uma outra coisa que não era mais UX Writing, mas eu também não sabia qual era o nome disso. E aí, um belo dia, foram me apresentar numa reunião e falaram, essa é a Mari, ela é a nossa Technical Writer. E aí, por fora, eu estava, oi, prazer, tudo bem, né? E por dentro, nossa, então o que eu faço tem esse nome. Maravilha, agora eu vou dar um Google, fazer a minha lição de casa e descobrir, afinal de contas, com o que eu trabalho. E aí, nesse processo de busca e de pesquisa sobre o que era essa profissão, eu vi que existia um mundo enorme, fora do Brasil, principalmente, dessa profissão, dessa área toda de comunicação técnica, mas que não era muito falada no Brasil, tinham poucos textos, poucos conteúdos em português sobre esse assunto. Então, foi um momento, assim, eu já usava redes sociais, já produzia conteúdo para as redes sociais, no Instagram mais conteúdo pessoal, mas no LinkedIn eu já escrevia sobre marketing, fazia análise de alguma campanha que eu via, que eu achava interessante. Não era uma produção de conteúdo muito aprofundada, mas eu já escrevia. E eu sempre tive vontade de escrever artigo. E todas as vezes que eu escrevia sobre marketing ou comunicação, me travava a escrita, por algum motivo.
apesar de eu escrever profissionalmente, por algum motivo, quando eu ia escrever artigo, não saía. E aí um dia eu falei, quer saber, eu vou escrever sobre isso que eu estou aprendendo, sobre essa carreira que eu acabei caindo de paraquedas, mas que eu me apaixonei, e eu vou fazer um artigo sobre isso. E aí eu lembro que isso foi no dia 5 de junho do ano passado. E aí eu lembro que quando eu fui apertar o publicar, eu pensei assim comigo, cara, esse artigo vai flopar, porque ninguém sabe o que é technical writing, ninguém nunca ouviu falar disso, todo mundo vai me achar, tipo, talvez querendo bancar aqui que eu sou expert no assunto que eu estou aprendendo, apesar de não ter escrito com essa pretensão, mas enfim, eu acabei vencendo esse meu medo, esse receio e publiquei. E aí foi tomando uma outra proporção e com isso as coisas foram acontecendo. Então eu senti vontade de continuar escrevendo, como que quase documentando o meu processo de aprendizado nessa área. E aí surgiu o primeiro convite para fazer uma live. E aí eu nem tinha Instagram profissional, eu nem usava o Instagram de forma profissional, mas eu topei, fui lá, fiz a minha live morrendo de vergonha, fiz. E aí, assim, dessa live surgiu o convite para outra live, que surgiu o convite para eu começar a palestrar. A Carol é minha mentora na ZUP, então ela virou para mim e falou, olha, você já está pronta, vamos te inscrever numa palestra aqui no TDC, quem sabe? Nunca tinha participado do TDC, nunca tinha nem palestrado em evento nenhum, mesmo em comunicação, morrendo de vergonha, fui, palestrei. E aí uma coisa foi levando a outra. E aí, assim, e aí um ano depois, eu fui convidada pela SPM para criar o primeiro curso de Technical Writing numa faculdade brasileira. Eu topei o desafio também, morrendo de medo, sem saber como fazer. Passei 1 mês e meio preparando a aula, e hoje a gente vai dar, né, vai começar esse curso de 3 dias. Então, assim, contei tudo isso para dizer para vocês que se eu não tivesse tido coragem lá atrás, no dia 5 de junho de 2020, de apertar o botão de publicar e entender que o que eu sabia até aquele momento sobre a minha profissão poderia ajudar outras pessoas a quererem conhecer sobre ela e a se aventurarem profissionalmente nela e descobrirem uma possibilidade de carreira dentro de tecnologia, talvez eu não estivesse aqui, talvez aquele curso não tivesse surgido, talvez a comunidade Tech Writing Brasil também não teria nascido, porque eu ajudei a fundar a nossa comunidade brasileira também. Talvez eu não teria ajudado outras pessoas, porque eu recebo relatos de várias pessoas me falando assim, nossa, aquela dica que você me deu me ajudou num processo seletivo, ou, nossa, você fez aquele post divulgando um programa de treinamento de Tech Writing, eu consegui meu primeiro emprego na área. Então, se eu não tivesse tentado vencer o meu medo ali de publicar aquele artigo, muita coisa não teria acontecido na minha carreira, e eu não me sentiria tão realizada como eu me sinto hoje. Então, eu acho que mais do que óbvio, um benefício profissional pessoal, quando você começa a colocar a sua cara ali e a se posicionar e aparecer, querendo ou não, né, gerar visibilidade sobre o seu trabalho, o que você faz, eu acho que a transformação que você causa na vida das pessoas é impagável. Não tem, assim, não tem sensação melhor do que você receber uma mensagem de uma pessoa falando que o que você postou ali transformou a vida dela de alguma forma. Seja porque ela descobriu uma carreira, seja porque ela fez uma transição, seja porque ela se sentiu amparada de alguma forma. E falei muito, desculpa, gente, eu tenho essa mania. Muito legal. Mari, tu vê, muitas coisas. Primeiro, agradecer, né, pelo convite de estar aqui, é um prazer muito grande, gente. Depois eu vou contar uma coisa muito especial do TDC na minha vida. E é assim, ó, os resultados, né, que meio que aconteceram, para mim, alguns são bem semelhantes com o que aconteceu com a Mari. E realmente é a coragem de você se expor as primeiras vezes. Eu, sinceramente, eu não tinha muitas pretensões mas com as redes sociais, mas era a forma de eu poder me expressar, de eu poder colocar para fora assim, muita coisa que eu acreditava e que eu sabia que funcionava e que eu via muitas pessoas desacreditando naquilo, né, nos contextos que eu estava, e era uma forma de eu colocar para fora isso. Gente, olha, o que vocês acham disso? Vocês acham que isso vale a pena? Vamos colocar, ó, fiz isso aqui, o que vocês acham, né? E foi mais ou menos assim que eu comecei, né, fazendo posts, assim, pequenos posts. Eu sempre tive facilidade muito grande de escrever, então isso é uma habilidade que eu tenho, e eu gosto muito de escrever, e consigo escrever muito bem. E eu comecei a fazer pequenos posts, né, com alguns insights, etc e tal, e aquilo começou a reverberar. Comecei a ter retorno, comecei a ter pessoas procurando, dizendo, gente, conta mais sobre aquilo, conta mais sobre aquele outro, explica um pouco mais sobre isso, né? E concomitante a isso, aí surgiu a minha mudança de carreira, que eu resolvi, de fato, abandonar todo aquele trabalho que eu fazia dentro da organização, de consultoria e tal, e me dedicar, obviamente, àquilo que o meu, digamos assim, que o meu instinto me chamava, que é ensinar. Eu gosto de passar meu conhecimento, ensinar, de colaborar para a evolução das pessoas, transformar as pessoas, transformar a realidade delas.
E isso tem uma consequência aí que é transformar as organizações, é aquilo que está no meu propósito de vida, e isso para mim hoje me faz muito feliz. E o que viabilizou isso para mim tudo, na verdade, foram as redes sociais, né? Eu comecei então pelo LinkedIn, foi meu principal canal, e ainda hoje é um dos principais canais, apesar de, com o tempo, né, a gente ter conseguido, então, estruturar algumas comunidades, né, paralelas aí dentro de alguns aplicativos, etc. Hoje a gente já tem 5 comunidades, eu acho que deve ter umas quase 2.000 pessoas aí dentro dessas comunidades, onde compartilha informação, etc. e tal. Não são comunidades fechadas, são comunidades abertas, né, quem quiser participar está à disposição lá. Mas o grande segredo sempre foi colocar, de fato, a realidade, né? Eu acho que um pouco a Mari falou isso também, de colocar aquilo num linguajar que seja entendível, sem muito techniquez, sem muita sofisticação, mas aquilo que as pessoas entendam e compreendam, que o maior público compreenda, não está sendo dirigido para um tipo de especialista, para um nicho específico, não, é para o público em geral, e qualquer pessoa que lê aquilo consegue entender, poxa, legal, agora eu entendi como é que isso funciona, é assim, é assado, e compartilhar suas experiências, né? Não só as coisas boas, eu compartilhei muita coisa, assim, muitos insucessos, dizer, olha, cometi esses erros, como é que, olha, a gente resolveu assim, resolveu assado, tentamos assim, tentamos assado, e isso, aos poucos, foi tomando corpo, e aí a representatividade começou a aumentar, e começamos a cada vez ter mais seguidores, pessoas seguindo, e eu sempre compartilhando muito conteúdo, eu compartilho meus conteúdos, eu não guardo isso para mim, eu quero que ele chegue o mais longe possível, e isso é uma forma que eu acho que eu tenho até para retribuir, né, toda a comunidade, o acolhimento da comunidade, é uma forma de eu retribuir. Quer dizer, se eu hoje tenho mais tempo, talvez, para poder estudar e testar, experimentar coisas que muitas vezes profissionais que estão fixos aí em alguma organização não tem todo esse tempo, né, etc. Eu tenho um tempo disponível para isso, né, que me viabilizou, e eu compartilho isso. Então, é isso que eu acabo compartilhando. Meu serviço é esse, né? Meu trabalho é esse, né? Compartilhar aquilo que eu estudo, que eu aprendo, que eu experimento, que eu tenho sucessos e insucessos, e levar isso até para talhar a vida de muitos que estão aí, né, no dia a dia das organizações, né, e ajudá-los nessa evolução também. E tudo isso, né, só para finalizar a história do TDC, a minha primeira grande palestra, a maior palestra que eu tinha feito até então foi no TDC, né? Foi no TDC em São Paulo, 2018, foi a primeira grande palestra que eu fiz. E o TDC que me deu essa oportunidade, óbvio que muito, né, pela repercussão que eu já tinha dentro das redes sociais, óbvio que deve ter facilitado o meu acesso também, e foi muito positivo, né, porque a gente acabou replicando as trilhas, porque tinha muita gente interessada e tal, e eu comecei falando de um assunto que poucos falavam, né, e que, obviamente, tinha muita crítica ao redor do assunto, mas, de fato, é uma coisa que fluiu, e o resultado hoje, graças a Deus, é bem significativo. Gente, posso dar minha contribuição também? Vai lá, Denise. Pode, claro. Eu estava vendo aqui que os meninos estavam, que o Wendy estava falando sobre como que ele cresceu aí, né, referente aí às redes sociais, e comigo também aconteceu a mesma coisa, tá? Então, minhas conexões, primeiro, acredite, não foi por dentro aí de LinkedIn, foi por dentro de comunidades de WhatsApp, tá? Então, é uma outra rede também, que eu vim me conectando por lá para conseguir aí chegar em algumas pessoas que eu gostaria de conhecer, para poder alavancar minha carreira, para poder me conectar. Então, eu comecei ali por dentro de grupos de WhatsApp. Pode mandar pergunta, que esse é o momento de tirar as dúvidas, porque a gente está com 2 especialistas aqui para isso, né? Paulinho, posso trazer a próxima? Tá, então vamos lá, gente. Como que é essa cultura de dividir conhecimento? Essa pergunta ela é bem capciosa, porque eu acompanhei todo o processo da Mariana e eu já vi ela pirar, eu já vi ela se acalmar, eu já vi ela não ficar... O Andy, todas as vezes que eu faço alguma coisa com ele tá nessa paz. Ele tá lá, e ele já escreveu livro, e ele já fez isso, e ele tá assim, nessa paz. Gente, como é que é isso? Conta pra gente, agora eu vou fazer o inverso, Andy, você primeiro, conta pra gente que foi livro, é aula, é modelo, é tudo isso, e nessa paz. Vamos lá.
inicialmente, né, como todo é um processo de amadurecimento, né? No início, às vezes eu me sentia meio ofendido, né? E tinham pessoas bastante ofensivas, né? Entrei em alguns bate-bocas, às vezes nada a ver, sabe? Coisa que você queria discutir, pô, se você não tem, é aquela coisa, você não tem coragem de escrever, aí alguém escreve, você e vem criticar, então por que não escreve algo melhor? Coisa desse tipo, né? Então, com o tempo, eu fui entendendo que isso não fazia sentido, né? Quer dizer, eu tinha muito mais pessoas preocupadas e interessadas no assunto e que qualificavam do que essas que deixavam de qualificar a proposta, né? Então, escrever é um risco, né? Você colocar no papel uma ideia, você compartilhar essa sua ideia, é um risco. Você tem o risco de ser bem aceito e ter críticas. O que eu procuro sempre é buscar a fundamentação, a maior fundamentação possível que eu tenha para o assunto. Seja uma referência, sejam casos práticos meus, sejam situações que eu vivi. Então, quando eu declaro aquilo, as pessoas percebem que tem uma sustentação naquilo que está se falando, né? Porque às vezes já viveram, passaram por aqui. Acho que o Andy caiu. Eu ia falar isso. Será que ele... Nossa... mas eu vou falar um negócio, mas acho que não é não, porque o botão de sair é aqui no topo da tela. Eu acho que ele caiu mesmo. Já ele volta, ele continua. Então, começa você nessa sua loucura, Mariana. Primeiro eu queria deixar muito claro que, assim, se você conhece alguma pessoa que se propõe a criar conteúdo e ela fala que é tudo pleno e é tudo harmônico e você não tem inseguranças, etc., desconfie dessa pessoa. Tem um termo que eu adoro, que é o LinkedIn, né? Que é como se o LinkedIn fosse essa Disney que tudo é perfeito, que você assiste uma série aleatória e você tira uma grande lição de vida e tudo é texto inspirador. Por que eu estou trazendo essa crítica? Porque tem muitas pessoas que são criadores de conteúdo nas redes sociais que elas escondem esse lado, né? Da vulnerabilidade, de ter essa dúvida, essa insegurança. Eu costumo dizer que quando você se propõe a produzir conteúdo, claro que tem um desafio técnico muito grande, porque no meu caso, por exemplo, eu concilio o meu trabalho CLT com a minha produção de conteúdo, então às vezes tem dias que não dá tempo. Oi, Andy. Voltei, pode tocar aí, Mari, depois eu termino. Tem certeza? Você não quer voltar a palavra? Não, eu comecei agora. Continua aí, sem problema. Eu estava explicando que se você conhece alguém que se intitula criador de conteúdo e essa pessoa fala que tudo é harmônico, tudo é leve, lindo e flores, desconfie dessa pessoa. E aí eu brinquei com aquele termo que a galera agora tem usado, que é o LinkedIn, né? Que é tipo o LinkedIn, que é tudo conto de fadas, que é maravilhoso, que toda a história de superação, que você tropeça na rua e agora, nossa, eu tropecei e aquela pedra que eu tropecei me deu aquela reflexão, como se tudo fosse altamente inspirador. E aí, estava explicando que, para mim, assim, existem dois lados dessa moeda de você produzir conteúdo. Existe a dificuldade, obviamente, técnica, porque no meu caso, eu concilio o meu trabalho na ZUP com o meu trabalho de criação de conteúdo, porque é um trabalho de você sentar e pensar na sua linha editorial, quais são os temas que você quer trabalhar, qual é o propósito daquele conteúdo, qual é o objetivo, qual é o público, qual é a abordagem. No meu caso, eu falo de um assunto que poucas pessoas ainda conhecem, que é technical writing ou redação técnica. Então, eu ainda tenho um trabalho maior, que é de educar o meu público, porque as pessoas não sabem, muitas vezes, do que eu estou falando. Então, é aquele desafio de sempre estar repetindo sobre esse assunto, mas também de uma forma que não soe repetitiva e morosa. Então, eu tenho essa dificuldade técnica e tenho a dificuldade do lado pessoal, que é o desafio de você se expor, de você achar que, às vezes, você não está tendo o tom de voz correto, de achar que você talvez não está sendo relevante, de você, às vezes, olhar para o lado, invariavelmente, você se comparar em relação a outros criadores. Mas essa pessoa começou antes de mim e ela cresceu mais rápido. Sendo que existe toda uma questão contextual de talvez o seu nicho é muito específico, talvez, sei lá, a pessoa começou a produzir mais. Existe a própria lógica do algoritmo, porque, no fundo, a rede social quer que você, criador, esteja produzindo o tempo todo. Às vezes não importa o quão relevante é aquele seu conteúdo, ele quer que você entregue. E aí, como você também trabalhar a sua cabeça para você não entrar nessa lógica de esteira de produção e perder o seu propósito de ter qualidade naquilo que você entrega. Então, é um desafio tanto, porque, às vezes, eu brinco, eu gosto de usar uma expressão que as redes sociais têm o canto da sereia, né? Quando você começa a produzir, começa a ter visibilidade, as pessoas começam a te chamar para palestra, para evento, etc., a gente tem que tomar muito cuidado para não se apaixonar por esse canto da sereia e achar que nós somos a última palavra, nós entendemos tudo, somos super bombados e acabou. E, na verdade, não, né? Podemos ter, sim, um papel muito importante, temos uma visibilidade,
mas com isso também vem uma responsabilidade muito grande sobre aquilo que a gente fala. E de entender que não é porque alguém, às vezes, não concorda com aquilo que a gente fala, que ou a gente está errado, ou a pessoa, às vezes, também não está errada, às vezes são só visões diferentes, ou então, às vezes, tem uma pessoa que é mais sênior do que você, e às vezes ela vai saber mais que você, e tudo bem também, porque tem o seu processo natural de também estar aprendendo sobre aquele assunto. Então, acho que são várias questões mesmo que vão pipocando, né? Não é tão simples, não é só o postar, não é só fazer stories, não é só estar presente nas redes. Eu acho que tem que ter essa inteligência emocional muito bem trabalhada. Isso aí, Mari, um pouco é da minha falta de cabelo aqui, né? Então, pô, já estou bastante tempo aí e eu tive uma experiência bastante longa como executivo, então isso me elevou bastante a minha inteligência emocional ali para me tratar, mas mesmo assim, né, como eu vinha falando antes, em alguns momentos aquilo me irritava um pouco, né? Porque a gente percebia que não era algo construtivo, era destrutivo. E isso, de fato, agora para mim já não faz diferença, né? Isso realmente não faz diferença. E óbvio que muitas daquelas críticas me ajudaram a melhorar ainda mais o que eu vinha fazendo. Então, eu agradeço, né, a quem criticou naqueles momentos e que ainda criticam, etc. Mas isso é muito importante para a gente cada vez melhorar mais aquilo que a gente faz. E o importante também, Mari, eu passei por esse mesmo processo, né? Quando eu comecei a fazer publicações sobre todo o processo de Agile Coaching, etc. e tal, era um momento de educar, né, toda aquelas pessoas que estavam na busca, né, por um alinhamento desses conceitos, dessas práticas, do que de fato era, e não era uma opinião minha, né, então era balizando, né, as opiniões de vários autores do mundo inteiro que tratam do assunto, né, que escreveram sobre o assunto, não era só uma opinião minha. Óbvio, eu tenho algumas convicções minhas que são um pouco diferenciadas, etc., mas de fato, todo mundo tem o seu caminho, né? Apesar de você seguir uma linha, você tem algo que você defende mais, ou que você acredita de uma forma, vê de uma forma diferente. É isso que eu comecei a compartilhar. E o detalhe é que se isso também, o conteúdo que você compartilha, se as pessoas aplicam na prática e não tem bons resultados, né? Obviamente que o teu conteúdo passa a ser irrelevante, né? Ele é relevante. Ninguém mais se preocupa com ele deixa de ter aquela... Então, hoje, felizmente, quer dizer, o conteúdo que a gente vem publicando, ele de fato ele é relevante, as pessoas conseguem aplicar, as pessoas buscam mais informações, as pessoas aplicam e compartilham com a gente aquilo que se faz, mas o processo de construção também, gente, de conteúdo, ele é extremamente delicado, como a Mari falou. Às vezes você está numa fase, às vezes, de pouca atividade criativa, em que você está sem paciência para ler, para escrever, ou você está estressado, envolvido com várias atividades, né? Consultoria aqui, trabalho ali, curso ali, etc. Uma semana cheia, 15 dias cheia, daqui a pouco você não tem tempo para estudar coisas novas naquele período e o pessoal está esperando coisas novas, né? Então, felizmente, hoje eu consigo ter um estoque muito grande de informações. E aí, hoje, já tenho pessoas que me ajudam a trabalhar isso, né? Então, quer dizer, vamos falar de que assunto nas redes a semana que vem. Então, as pessoas vão lá, coletam, né? Tem uma pessoa que cuida disso, e ela prepara o material e publica. Antes do início era tudo comigo, né? Mas hoje, felizmente, eu tenho um estoque porque vários livros, publicações, artigos, trabalhos, palestras, vídeos, né? Eu devo ter mais de 300 horas em vídeo aula gravada. Então, tipo, só aí o pessoal já tem muita informação para colocar, insights e tal. Então, uma estratégia mista que a gente faz também para poder estar compartilhando essas informações e esse conhecimento. Muito legal, gente, essas informações. E aqui eu tenho mais duas perguntinhas do Otávio, tá? O que o Otávio está perguntando aqui para vocês? O Instagram, ele faz sentido para o público de dev? E a outra pergunta é, como escolher se faço vídeos ou escrevo artigos se o meu público-alvo são desenvolvedores? Quer falar? Aquelas, né? Fiquei na dúvida. Nossa, isso me lembrou agora muito a época de agência, porque a gente fazia exatamente isso, diagnóstico para cliente, sabe? Do qual a melhor rede, frequência. Eu acho que o primeiro ponto de partida de qualquer estratégia de produção de conteúdo depende do seu público. Às vezes, o seu público está mais presente no LinkedIn, e aí faz mais sentido você estar testando formatos como, por exemplo, artigo. Em rede social, tudo é teste. A gente, às vezes, nunca sabe. Às vezes, nosso público prefere, por exemplo, publicação no feed do LinkedIn em vez de artigo. Às vezes, ele prefere um vídeo.
Depende muito do tema que você vai tratar, eu acho, e depende muito também de testes, porque é isso, quando você começa a escrever, é normal que você teste os diferentes formatos, para você ir vendo também os resultados e obtendo insights a partir daí. Então, eu percebi que quando eu fiz vídeo, eu obtive tais tipos de comentário, ou então eu tive tais métricas. E aí, em relação a métricas, eu acho que vale um cuidado, porque existe a métrica, que é, por exemplo, curtida, compartilhamento, comentário, reação, visualização, e aí precisa também ter muito claro qual é o seu objetivo, porque às vezes é muito mais interessante que você tenha um vídeo que teve poucas curtidas, mas teve comentários extremamente valiosos, do que você ter um vídeo que teve muitas curtidas e ninguém comentou nada. Perfeito. Então, eu acho que também é legal balizar um pouco isso, porque, de novo, é o canto da sereia. Às vezes você vê um post que super engajou, teve, sei lá, 3 mil curtidas no LinkedIn, aí você vai ver os comentários, eles não, sei lá, assim, são só legais, tipo, incrível, legal. Mas o quanto aquilo realmente acrescentou para a pessoa? Às vezes pode não ter acrescentado. Então, recentemente, eu fiz um curso de marca pessoal, e nesse curso as professoras falaram sobre quais são as suas happy metrics, né? Então, quais são as métricas que você acredita que você quer obter para você se sentir realizado com o conteúdo? Então, eu hoje, por exemplo, no meu Instagram, eu não estou preocupada com curtida. Eu estou preocupada com quantas pessoas salvam o meu conteúdo, porque para mim é muito mais valioso saber que ela gostou tanto a ponto de apertar o botão de salvar, do que, por exemplo, apertar o curtir. Até porque, às vezes, aquele curtir pode ter sido curtido automático. A pessoa está zapeando ali o feed, ela bateu 2 vezes, gerou coração, e ela nem parou para ler, ela nem viu o meu carrossel, ela nem leu aquilo que eu tinha escrito e preparado. Então, ter clareza de quais métricas você quer obter com o seu público também te ajuda a entender esses formatos. Então, eu acho que depende muito de teste mesmo, análise, e também dessas definições, do que você quer obter de resultado. Uma outra coisa também, Otávio, legal, assim, dentro dessa tua visão, tu tem um público que são desenvolvedores, né? E, às vezes, até um podcast mesmo, entendeu? Porque o desenvolvedor fica o tempo inteiro ali, codando, parado ali e tal, ele tá ouvindo alguma coisa. Em vez de ouvir música, ele pode estar ouvindo teu podcast. Então, é uma alternativa, né, que foi levantada uma vez até para nós, essa orientação, mas não é o nosso público-alvo, então não tem por que manter um podcast, né, para essa... porque também dá trabalho para caramba, né, você salvar, etc. Tal. Mas o que eu percebo é que, né, quando estou dentro desses ambientes, eu percebo que as pessoas escutam músicas, escutam muito podcast, então é uma outra estratégia, né, de divulgação de conteúdo, né, pelos podcasts. Interessante essa pergunta, se o Instagram ele faz sentido para devs, porque eu já me perguntei isso algumas vezes também, né? Se o meu público-alvo são os profissionais de TI, vale a pena eu estar publicando conteúdo no Instagram? Antigamente eu lembro que eu ainda cometi um grande erro, né? Que é publicar o mesmo conteúdo em várias redes diferentes. Então, aquele mesmo conteúdo que ia para o LinkedIn, ia para o Instagram, até Facebook ia. Qual é a visão de vocês sobre isso? Vocês fazem esse mesmo conteúdo para várias redes ou vocês fazem versões específicas daquele conteúdo para cada rede? Até porque existe aquela estratégia, né, de eu vou publicar conteúdo no Twitter para puxar o pessoal para o meu conteúdo do LinkedIn, por exemplo. Vocês usam dessa estratégia também? Dentro da nossa estratégia lá, por exemplo, né, o Instagram ele tem uma estratégia totalmente paralela, assim, né? O nosso grande público hoje está dentro do LinkedIn, por exemplo. Né? É ali que a gente faz as ações mas organicamente a gente vem crescendo dentro do Instagram. Né? Então, organicamente, né? Então são estratégias diferentes. Né? A gente vê que o público profissional, que é aquele que a gente se relaciona muito mais, ele está muito mais presente no LinkedIn. Mas, normalmente, muitos que estão no LinkedIn nos seguem também no Instagram. Né? E, às vezes, a comunicação flui muito mais pelo Instagram do que pelo LinkedIn. Então, a gente só está cobrindo essas duas redes, assim, de uma forma estratégica ali em cima disso, mas não com o mesmo conteúdo. Conteúdos alternados, né, dentro de cada rede, e uma vai chamando para o interesse da outra. Eu também tinha essa dúvida, se fazia sentido. Eu também, assim como o Andy, eu comecei no LinkedIn. Eu até brincava na minha época de social media, que eu falava, eu acho que eu sou uma social media meio torta, porque todo mundo amava Instagram, essas coisas, e eu era rata de LinkedIn.
A Carol me conheceu sendo rata de LinkedIn. Ela perguntava qualquer coisa, eu sabia, porque eu sempre fui assídua da rede. Esse ano deu uma diminuída. Uma pessoa, a Mariana, ela saiu com a pessoa, falou, fulano, pera, tá aqui. Era nesse nível, era bem LinkedIn tudo. E durante muito tempo eu relutei, por exemplo, para ir para o Instagram, porque eu falava, mas eu não tô acostumada a gravar stories todo dia. Eu tinha uma dificuldade muito grande de mostrar aspectos pessoais meus. Inclusive de falar de insucessos, de falar de vulnerabilidades. E, curiosamente, o meu artigo que teve mais curtidas foi quando eu fiz um texto de desabafo sobre a minha síndrome da impostora. Então, e foi um texto que eu quase não publiquei. E aí, nessa época, eu estava passando por mentoria de escrita e a minha mentora falou assim, publique, porque você vai ver que mais pessoas vão se identificar. E aí eu lembro que eu falei, tá, mas eu sempre vendi uma imagem de uma mulher forte, de uma mulher que sabia o que queria. Ela falou, publique, você vai ver. E foi impressionante, assim. Então, eu tive um processo, eu só fui para o Instagram quando eu amadureci a ideia de que eu poderia mostrar também o meu lado mais pessoal, inclusive no LinkedIn. Então, se você entra no meu perfil, você vai ver que eu faço artes coloridas, eu faço alusão a memes, eu uso muito emoji nos meus textos, eu ponho a minha personalidade na minha produção ali. Não é porque é uma rede social profissional que eu não ponho a minha marca. Eu sou a Mari ali escrevendo, eu também sou uma Mari profissional, mas que brinca, que faz alusão a coisas mais divertidas, mas eu também estou passando conteúdo relevante. Então, quando eu fui pro Instagram, foi até engraçado, porque eu pensei assim, putz, mas será que a galera vai curtir? Porque, de novo, né, tech writing, tudo bem, eu já construí uma audiência aqui no LinkedIn, as pessoas até me procuram para saber desse assunto. Mas no Instagram, será que alguém vai me encontrar? Será que alguém vai querer acompanhar? Eu lembro que meus primeiros stories eu gravava, eu assistia aquilo e falava, gente, que vergonha alheia, né? Tô passando essa vergonha no Pix, não é nem no cartão. E aí, eu lembro que os primeiros stories assim, de respostas que eu tive das pessoas, né, quando eu comecei o Insta, foi, nossa, que legal agora saber que você tá aqui e eu vou conhecer você um pouco mais, porque eu gostava muito dos seus textos no LinkedIn, mas lá é meio impessoal, né? Eu não consigo te conhecer direito. E aí, assim, eu não abro a minha vida nos stories, mas eu comecei a, por exemplo, mostrar o Nino, que é o meu coelhinho. Eu tenho um coelhinho, eu sou mãe de um coelho, então eu comecei a mostrar o Nino nos meus stories, que era uma coisa que as pessoas não tinham acesso no meu LinkedIn. Eu comecei a mostrar, tipo, perrengues meus em casa, eu passando café, eu sentada aqui no escritório, dividindo coisas de trabalho. Eu comecei a fazer stories experimentais e foi incrível o retorno das pessoas falando, nossa, eu já gostava muito do seu conteúdo, mas agora que eu tô te vendo no Instagram, teve um dia que eu recebi uma mensagem que eu falei assim, eu me sinto sua amiga. Quando eu te assisto, eu me sinto sua amiga que estou acompanhando o seu dia a dia. Então, eu acho que as pessoas desenvolvedoras também estão no Instagram. Talvez a grande sacada seja entender que o conteúdo que você vai exibir mais técnico em outras plataformas, a diferença é que você vai diluí-lo para um outro contexto no Instagram. Mas, no fim do dia, as pessoas desenvolvedoras também estão lá. E, às vezes, elas querem saber dicas sobre, por exemplo, como tornar o perfil do GitHub delas campeão. Ou elas querem saber sobre, nossa, por onde eu começo a montar meu portfólio? Ou então, nossa, como que eu faço para começar a estudar Java? Não sei, às vezes são coisas pequenas e simples, mas que às vezes se você tratar num conteúdo bem trabalhado no Instagram, às vezes até conteúdos mais pessoais mesmo, de você falar, olha, como eu comecei a minha transição profissional, ou como eu comecei a trabalhar em tal área, é você pensar em como cada rede funciona, e como você adapta o que você sabe de conforme essas redes. Então, por exemplo, Reels é um formato que está super em alta, que o Instagram está super entregando. Aí você pensa, nossa, mas Reels só tem dancinha. Você não precisa fazer dancinha para poder você fazer um Reels. Faz um Reels do seu jeito. Eu acho que cada vez mais a impressão que eu tenho é que criadores de conteúdo se destacam quando eles olham para as ferramentas que existem e eles adaptam o estilo que eles mesmos têm, só que para o formato. Perfeito. E aí eu acho que é o grande diferencial, porque em vez de você ver todo mundo fazendo o challenge X do momento, você vê aquela pessoa que pega um formato que está em alta e ela adapta para o estilo dela e ela entrega algo super relevante. Essa semana eu voltei para o TikTok e eu estava super com preconceito, porque eu falei, nossa, eu não sou tão zoeira assim do TikTok. Eu não me imagino dançando aquelas dancinhas super rápidas que você faz assim, não sei o quê. Eu não sei fazer isso. E aí, mas eu falei, vou dar uma chance. Eu entrei. E aí eu comecei a ver uns perfis de médicos, por exemplo, super relevantes. De médicos, por exemplo, ensinando como você fazer cuidados simples com a sua pele, ou então cuidados de saúde mesmo, e no formato do TikTok. Então, eu acho que a grande sacada hoje é você tentar ver como essas ferramentas funcionam, entendê-las como um meio e não como um fim, e o fim é o seu conteúdo, a mensagem que você quer passar, como que você trabalha esses meios. Perfeito. Muito bom. E eu tenho aqui a pergunta também da Leila. Ela queria saber como que vocês escolhem o tema do artigo, porque sempre que ela pensa em escrever algo, ela busca no Google
e alguém já escreveu algo parecido, e aí ela fica ali. Então, como que vocês olham que vocês vão escrever tudo, vocês vão produzir? Vai lá, hein? Bom, normalmente, né, dentro dessa, por que os conteúdos ficam relevantes, né? Porque a gente conta histórias reais, né? Então, quer dizer, eu não vou falar, vou pegar um trecho de um livro e vou... Não, eu tenho uma situação específica, eu gostaria de compartilhar aquilo porque é um caso prático que eu tive, uma experiência prática, um sucesso, um insucesso, o que seja, e que daqui a pouco eu percebo que aquilo vai ser relevante de compartilhar aquilo. Aí, obviamente, a partir dessa ideia, eu vou buscar algumas referências para embasar aquilo, ver o que alguns outros podem já ter falado sobre o assunto, ou escrito sobre o assunto, e eu dou uma analisada no estudo, né? Vejo qual também a relevância disso, etc e tal, e aí produzo lá o artigo e publico. É mais ou menos essa sequência aí, mas é sempre partindo de uma experiência, uma dor ali que eu senti, aquela dor para mim, eu disse, pô, essa dor aí pode ser dor de mais gente, mais pessoas. Mais pessoas devem estar passando por essa mesma dor, vou ajudar, vou compartilhar, vou divulgar algo nesse sentido. E aí vai lá, escreve, e aí as coisas acontecem. Acontece. Eu achei muito boa essa pergunta quando eu vi no chat, porque acho que o grande ponto é que, dependendo, claro, da situação, se for algo muito específico que você vai escrever, talvez não existam outros textos como o seu. Mas se você for falar de temas mais generalistas, como eu citei o caso da síndrome do impostor, é muito provável que alguém já tenha escrito algo sobre isso. E é por isso que quando você começa a produzir conteúdo, o principal ativo que você tem é você e a sua história. Ninguém viveu o que você viveu, do jeito que você viveu. E ninguém aprende as coisas do jeito que você aprendeu. A sua história e a sua jornada são únicas. Parece papo meio autoajuda, né, banalizada, mas não é. É muito verdade. Não tem nada mais poderoso do que a sua história e do que a sua trajetória. E quando você traz você para o texto, quando você traz a sua experiência, a sua vivência em relação àquele tema, ninguém nunca vai conseguir fazer um texto igual ao seu, porque é seu. Tem a tua assinatura. E é por isso que a diferença entre você, por exemplo, pegar um tema que é muito mainstream, que está em alta, e você só replicar um formato que está na moda, que nem eu dei o exemplo do Reels, né? É muito simples você ir lá e só fazer a dancinha, porque está todo mundo fazendo. Mas aí é totalmente diferente de quando você pega, por exemplo, esse formato, você traz algum aspecto pessoal seu e você transforma o formato para contar uma história sua, ou uma experiência, uma situação que você passou. Ganha uma outra cara, porque é isso, você ressignificou o formato, entendeu? Você foi diferente das outras pessoas. Então, não se limite à escolha de temas, porque todo mundo já escreveu sobre isso. Com certeza, alguém não escreveu sobre o seu ponto de vista. É isso aí. Você pode até dizer, poxa, eu li sobre isso, tal lugar, mas no meu contexto, que é esse aconteceu isso, e totalmente diferente daquilo que eu li na maioria dos artigos que estão por aí. Então, isso embasa ainda mais a tua argumentação, aquilo que você está compartilhando, porque a pessoa realmente ela leu, ela entende, ela compreende, ela está trazendo um ponto de vista novo, que até então é inédito. E é o ineditismo que vai fazer a diferença no que você está publicando. Publicar o que todo mundo publica, falar sobre os... Bom, isso às vezes enche até o saco, né? Mas agora, quando você traz uma nova visão sobre um assunto, com uma nova perspectiva, com uma nova experiência, com uma nova realidade, e até comparando com outras questões, isso aí sim, isso cria um ineditismo. É legal isso que vocês falaram, porque assim, muita gente vem me perguntar, como é que eu faço para palestrar, como é que eu faço para começar a palestrar, eu tenho medo de dar branco. Aí eu vou dizer assim, eu sempre falo para as pessoas e oriento elas nesse sentido. Eu não faço uma palestra que seja muito teórica, porque corre o risco de eu esquecer, pode me dar um branco. Então eu conto a minha história, eu conto alguma experiência pela qual eu passei. Então eu conto uma experiência com um time, quando eu faço uma palestra, por exemplo, como desenvolver times ágeis. Eu conto histórias de times pelos quais eu passei. E eu falo isso para as pessoas, você nunca vai esquecer a sua história. Não tem como dar branco. Você pode não falar exatamente da maneira como você gostaria, mas esquecer da história você não vai esquecer. E eu não ensaio palestra, eu nunca ensaiei palestra. Porque eu tenho esse medo. Falar, cara, se eu ensaiar, ficar com um texto bonitinho, formatado na cabeça, se eu me perder, se me der um branco, mesmo sendo a minha história, eu vou me atrapalhar. Então, eu simplesmente entro ali na frente da câmera e conto a minha história, sem ensaiar ela, porque eu conheço ela. É isso aí, Paulo, é isso mesmo. Perfeito, é isso mesmo.
Isso eu sou o inverso do Paulo. Mesmo sendo, se eu não ensaiar pelo menos, e a Mari sabe disso, porque eu já repassei palestra com ela, repassei. Eu fico... Eu tenho que deixar ela tão natural para mim, que tipo, tá tudo bem, deixa para lá, senão eu piro. Eu vou trazer uma pergunta aqui, gente, para vocês do Franciel. Vocês acham que o reconhecimento e a valorização está sempre associada à exposição? De redes sociais, eu acho, né? Eu acho que não. Mas eu cada vez mais acredito que, assim, a gente tem que ser meio egoísta na nossa carreira, no sentido de a gente não deveria delegar o nosso sucesso profissional às empresas em que estamos. Então, o interessante da exposição é porque, a partir do momento que você começa a construir a sua marca pessoal nas redes sociais e expor o que você sabe, você assume o protagonismo da sua carreira de uma forma mais consolidada. Não que você, sem se expor, você não assuma. Mas eu imagino que ganha um outro contorno, assim. Não sei o que o Andy acha. Para mim, eu vou até contar um caso que aconteceu comigo, né, situação aí, né? Quando eu comecei a me expor muito mais nas redes sociais, né? Então, isso, na empresa que eu estava ligado naquele momento, não era o meu plano sair naquele momento da empresa. Só que como eu comecei a aparecer demais nas redes sociais, comecei a ser convidado para muitos eventos, etc, aquilo gerou um problema na empresa. A empresa não gostou daquilo, né? A empresa não gostou daquilo e isso acabou me fazendo tomar uma decisão, né? Acelerei o meu processo de transição da carreira, porque a exposição na rede social ela acabou me atrapalhando um pouco dentro da organização e gerou digamos, uma espécie de ameaça, né, para empresas. Pô, esse cara vai voar daqui logo, e isso acelerou a transição da carreira. Então, isso é uma coisa que aconteceu comigo, né? De fato, aconteceu. Então, tem que tomar cuidado também, né? Tem que entender que momento você vai fazer isso. E, obviamente, eu nunca deixei a minha carreira na mão da empresa. Nunca deixei. E o conselho que eu dou, assim, o responsável pela tua carreira é você, não é a empresa. Então, você que tem que buscar evoluir, você tem que saber qual é o teu plano de carreira. A empresa não me dá um PDI. O PDI da empresa talvez não me interesse muito. O que interessa é o meu plano de carreira. O que eu quero daqui 3 anos, o que eu quero daqui 5 anos, o que eu quero esse ano. Então, se você conseguir trabalhar isso, você vai ser muito mais feliz e vai evoluir muito mais. E o reconhecimento da rede social, no meu caso, gerou um problema, né? Ele gerou esse problema. Então, a ideia, eu não me via não reconhecido, né? Mas na rede social, o reconhecimento na rede social me abriu novas oportunidades, que até então eu não tinha visto. E fechado com o meu conhecimento, com as minhas experiências, e não compartilhar isso, eu não estava tendo, digamos assim, eu não estava aproveitando oportunidades que a minha carreira, o mercado, tinham para mim, porque eu estava fechado ali naquele mundo. Então, a rede social me permitiu me abrir para mais pessoas e ir mais longe, né, gente? Ir mais longe. Isso foi um grande impulsionador aí da minha carreira nesses últimos 4 anos aí. Engraçado que você falou que foi um prejudicial, né? Para mim foi o contrário. A partir do momento que eu comecei e a Carol é testemunha disso, a partir do momento que eu comecei a me expor, isso reverberou dentro da empresa, porque eu fui a primeira technical writer da ZUP. Então, quando eu comecei de forma despretensiosa a compartilhar conteúdo, e eu comecei a aparecer em live, a ser convidada para participar de evento assim, a ZUP começou a entender a importância do que era a área que eu estava falando sobre. E aí foi naturalmente começando um processo de, não, Mari, aí eu comecei a fazer palestras internas na empresa, para os times entenderem o que é que eu fazia, o meu trabalho, o valor que eu gerava com o meu trabalho. Então, assim, na verdade foi o efeito inverso. No meu caso, gerou promoção, eu ganhei um time. Culturas e culturas, né, Mari? Culturas e culturas, né? Culturas e culturas. No meu caso, acabou sendo muito positivo, mas assim, eu não comecei pensando nisso. Há 1 ano, quando eu comecei a fazer artigo, eu não imaginei que eu ia receber uma promoção por causa disso. Eu nem sabia. Inclusive, eu nem citava a ZUP nos meus textos. Acho que tem gente que me segue que nem sabe o nome da empresa que eu trabalho, porque nunca foi a intenção inicial, nunca foi atrelar. Isso acabou acontecendo naturalmente, assim. Então, não foi, sabe? Por isso que eu acho que está atrelado ao desenvolvimento, porque é isso, você pode abrir seus horizontes, conhecer novas possibilidades. Se eu não tivesse começado meu trabalho em redes sociais, talvez eu nunca teria pensado na possibilidade de ser professora e dar aula. E é isso, né, Maria? Para mim, assim, isso fazia parte do meu plano de carreira. Um dia, ele acabou, digamos assim, que foi rápido, foi muito rápido. E eu não tinha uma estratégia muito bem clara lá atrás de como fazer isso.
Só que eu acho que o conteúdo foi tão relevante naquele momento que isso acelerou tudo, entendeu? Então, era um plano de médio prazo, e ele acabou virando um plano de curto. O próprio plano me levou a isso. Então, foi positivo, né? Não estou dizendo que foi ruim, né? Mas eu digo o contexto em si, né? Quando impactou isso dentro da empresa, e eu tinha muitas saídas, viagens, etc. Isso aí começou a atrapalhar a minha atuação na empresa, porque para a empresa isso não importava, né? Era a minha carreira, né? Que estava ali, que estava em jogo, né? Então, foi por isso que também eu acelerei todo o processo. E aí, foi muito legal, muito bom mesmo. No meu caso, acelerou também, mas... Ai, desculpa, Paulo. Não, por favor, siga. Eu só ia fechar, assim, o raciocínio falando que no meu caso também acelerou, e foi curioso porque, assim, eu não tinha um plano muito claro de até onde isso ia me levar, né? Porque eu tinha acabado de fazer uma transição de carreira, então, assim, eu vinha de comunicação, né? Eu falo que eu ainda estou me ambientando ao universo de tecnologia, né? Entendendo todas as minhas possibilidades dentro dessa área. Mas, com certeza, deu uma acelerada que nem eu imaginava, assim. Hoje, como eu falei, eu fiz essa retrospectiva nos stories, eu fui parar para ver os meus prints de primeira palestra, eu falei, caraca, eu fiz coisa, né, em um ano. A Carol vai até rir, que ela que acompanhou praticamente tudo. Eu fiz muita coisa em um ano, né? Gente, que loucura. Mas assim, foi muita coisa e ao mesmo tempo parece que não foi, né? É meio doido isso, porque impulsionou, mas ao mesmo tempo parece que foi tão fluido. Então, é muito curioso, né? Quando você consegue alinhar objetivo, propósito, aquilo que você quer, o seu rumo, com esse trabalho em redes sociais. Sim. Tem um ponto que a pessoa, quando vai, né, para uma rede social, assim, vai se expor, ela tem que pensar qual é o propósito dela com aquilo, qual é o objetivo dela. Se o objetivo é puramente ajudar pessoas, se você está numa empresa como a Ambev Tech, que você tem mais de 1.000 desenvolvedores, você vai passar a vida ajudando desenvolvedores dentro da Ambev Tech. Se você está numa empresa onde é você e mais 10 desenvolvedores, daqui a pouco você não tem mais quem ajudar. Depois de 1 ano, 2 anos, você já ajudou a evoluir todos aqueles desenvolvedores da sua empresa. Então, você vai precisar expandir suas fronteiras. E aí, a rede social é uma grande ajuda para isso. O Bruno fala uma coisa bem legal, que ele diz que a gente, quando começa a palestrar, por exemplo, uma vez que você chega lá na frente da sala, né, quando a gente ainda estava no presencial, você é automaticamente alçado à posição de especialista naquilo em que você está falando, em referência no que você está falando. Então, isso é muito benéfico para a carreira. Então, se o seu objetivo é, além de ajudar pessoas, também se tornar uma referência, cara, a rede social é perfeita para isso. Você precisa dessa exposição. Ninguém vai reconhecer você por alguma coisa que não sabe que você faz. Então, as pessoas precisam... Você tem que dar visibilidade para as pessoas daquelas suas habilidades, daquela sua experiência, para que você seja reconhecido. Então, nesse ponto, a rede social ela é um grande impulsionador, como falou a Mari, né? Gente, posso fazer uma polêmica? Vai lá. Eu adoro trazer uma polêmica. Aí, vamos lá, polêmicas. Antes alguém dá oi para vocês, gente? Oi. Tem alguém aqui louco para... Oi! Oi, tudo bom? Agora vai lá, deixa a mamãe falar. Todo mundo do PDC já sabe. Ele é o mais conhecido, tá em sempre aqui. Então, a gente tem visto ultimamente muitos produtores de conteúdo, mas assim, numa chuva, que muitas vezes eles estão no conteúdo e achando que eles já são, tipo, eles ainda estão começando, engatinhando ali no nível júnior e achando que eles são ali no nível mais sênior que possa estar. E aí eles se vendem para a empresa como esse nível sênior e eles não aceitam algo, né? Eles entram, não conseguem performar e não aceitam feedbacks, não aceitam mostrar. Isso gera vários problemas no dia a dia. Como que vocês veem essa essa imagem criada pelas redes sociais? Trouxe a polêmica do dia, gente. Não, mas essa polêmica eu gosto. É uma boa polêmica, porque isso a gente já discutia até na faculdade mesmo, na pós lá em marketing que eu fiz. Eu acho que, assim, tem várias pesquisas, na verdade, a YouPix, que é uma grande empresa de marketing de influência, fala sobre isso, assim como outros veículos que fazem pesquisa sobre comportamento em redes sociais também já começaram a falar sobre isso, que é o fato de que cada vez mais hoje a gente questiona o que é a influência que as pessoas têm nas redes sociais.
Então, e mais do que isso também, a gente questiona as pessoas que estão por trás daqueles conteúdos. Então, recentemente, a gente teve o caso da Juliana Paz, por exemplo, que é uma exímia atriz brasileira, ela tem milhões de seguidores e ela foi considerada isentona, e isso gerou uma enorme discussão nas redes sociais, inclusive sobre o papel de influenciadores, até que ponto eles devem se posicionar ou não. Meu ponto não é entrar nesse caso dela em detalhes, mas eu só estou trazendo para ilustrar que cada vez mais as pessoas, elas cobram, entre aspas, pelo like que elas dão no seu conteúdo. Então, assim, elas querem saber o quão verdadeiro é aquilo que você está produzindo. E pode parecer que não, mas a gente demonstra o quanto a gente sabe daquilo ou não. A menos que você seja, nossa, um ator que, cara, na frente da câmera, nas palestras, nos stories, você engana muito bem, que também existe. Mas eu acho que cada vez mais as pessoas estão tendo um senso crítico, sim, por quem elas seguem. Do tipo, qual é a fonte disso que você está falando, ou, não concordo com isso, isso e isso. Talvez o Andy, por estar há mais tempo nisso, até pode complementar bem mais do que eu estou falando, mas pela experiência de quem está relativamente pouco tempo nisso, eu consigo perceber que há, sim, um nível de criticidade sobre aquilo que as pessoas compartilham e também como elas se posicionam. Acho que tem nichos, né? Claro que não, tem gente que às vezes até nem olha por esse lado, mas eu vejo uma crescente de pessoas que questionam quem elas estão seguindo, como elas se posicionam. Se elas não se posicionam, elas entendem isso como um posicionamento. Então, eu acho que cada vez mais o papel da influência, quando você decide se expor nas redes sociais, ele começa a ser cobrado a você, no sentido de, mas quem é você? No que você acredita? Quais são seus valores? Tá, você tem essas e essas qualidades aqui técnicas, mas você é uma pessoa que apoia o quê? Politicamente, você é ativo? E aí eu não falo político no sentido de partido político, eu falo no sentido de tudo é político, ou seja, você é contra as notícias ruins que estão acontecendo, né? Então, eu estou falando isso para dizer que eu acho que cada vez mais existe isso. Então, assim, não é só o post pelo post, sabe, gente? Eu acho que começa a ter essa criticidade. É que tem uma linha tênue aí entre as duas coisas, né? Quando você começa, na estratégia da Mari, por exemplo, ela entra, como ela falou, né? Em alguns aspectos pessoais, individuais, etc. Tal, porque, é o perfil do público dela, é uma maneira que ela criou para se relacionar e tal. Quando você entra, aí você tem que ter mais cuidado, né? Nesse aspecto, você começa a ter mais cuidado, porque aí sim, a criticidade aumenta, você como um influencer ali dentro vai gerar impacto, né? Ou se você tiver, a gente vê, sério, vários posts aí, né? Com comentários que às vezes, cai mal, o cara tem que ir lá se retratar, etc. Tal. Então, dentro da minha abordagem, eu procuro trabalhar muito o aspecto mais profissional. Então, aí eu já tenho, digamos assim, não tenho tanta preocupação com esse outro lado, mas eu tenho que me preocupar com a qualidade daquilo que eu comunico. Então, quer dizer, se existe uma fonte adequada, se o conteúdo é adequado, se existe algo já divulgado ou não. Então, todos esses outros cuidados aí, e obviamente, né, aberto também a críticas. Mas isso aí não é assim, não funciona desse jeito, não foi assim, não. Então, mas isso que a gente tem que tomar cuidado. Então, tem uma linha aí no meio, né? Quando você envolve o pessoal profissional, tem um aspecto que é importante, mas quando você trabalha na linha mais, no aspecto do trabalho mais profissional, digamos assim, do teu perfil mais profissional, isso que eu quero dizer aqui, né? Não que não seja, né, Mari, mas eu não sei se deu... Não, eu entendi, Andy, eu entendi. É mais um conteúdo mais aliado ao conteúdo mais profissional, da carreira profissional, e outro que envolve um pouco aspectos pessoais, individuais, etc. Que é isso mesmo, gente. Tem pessoas que seguem um caminho ou outro, e isso... né? Mas a gente trabalha da minha abordagem, mais o aspecto da comunicação mais profissional, não envolvendo aspectos pessoais. Até já falar, a gente tem que trabalhar mais esse outro lado, etc. É uma coisa que ainda eu não me senti à vontade para fazer. Mas no futuro é algo que vem acontecer também. Andy, mas assim, até complementando o que você falou, depois se você quiser me chama no inbox, tem um vídeo muito legal sobre pessoalidade que eu tenho lido sobre, porque eu também, por exemplo, mesmo as coisas pessoais que eu coloco, eu tomo um cuidado muito grande para isso não soar uma intimidade. É muito mais, né? Tem que ter muito mais cuidado. Tem que ter essa linha entre pessoalidade e intimidade. Pessoalidade, por exemplo, são aspectos da sua vida pessoal que humanizam você e que fazem com que, essa é a Mari, que tem o Nino, que diz algumas coisas do dia a dia no trabalho, e tem a questão da intimidade. Perfeito. Né? E aí é uma linha muito tênue, porque tem influencer que, se brincar, até a localização do prédio dela coloca ali. E a gente precisa lembrar que, às vezes, tem pessoas ali que te seguem que, enfim, né? Complicado. Mas, mesmo essa abordagem mais profissional... Não, desculpa, acho que eu estou com delay. Continua, por favor. Não, relaxa. Pode complementar, por favor.
Não, só ia falar que é muito legal isso, a gente ter essa consciência, né, da proximidade com a invasão. Você quer aproximar, mas não quer invadir. A gente ter essa linha bem definida é muito importante. Isso, exato. E isso vai de você ter um autoconhecimento muito forte, de entender o que você está disposto a mostrar, porque você não é obrigado a mostrar. Eu não apareço todos os dias nos stories, né? E, ai, que bebê linda! Me desconcentrei. Mas, ai, que linda. Mas, assim, eu não preciso aparecer todo dia, porque eu não preciso ser, né, forçada pelo algoritmo, porque aí ele vai me entregar mais se eu aparecer. Então, isso também me diz muito respeito sobre o meu posicionamento. É justamente isso, né, Maria? A gente como a gente também tá livre, no meu caso, eu acho que o seu também, a gente tá livre disso, né? A gente não tá também, não é prisioneiro da rede social, né? Isso, exatamente. A gente só tá ali como meio de comunicação com as pessoas que gostam do nosso trabalho. Isso. E a gente tem outras iniciativas, né, para chegar até aos colegas que buscam, etc. Mas é mais um canal, né? Eu não vivo do LinkedIn, eu não vivo do Instagram, né? Então, agora tem pessoas que vivem disso. Aí elas têm que se expor ao máximo para tentar buscar o maior número de seguidores, o maior número de likes, o maior número de visualizações, etc., porque ela rentabiliza a partir disso. Exato. Então, essa corrida aí que está um pouco desenfreada, né? Na minha opinião, né? É uma corrida que está um pouco desenfreada, com muito conteúdo, às vezes até chulo demais, que não agrega nada, mas atrai visualizações, né? E aí a gente acaba trabalhando dentro de uma linha, né, mais um conteúdo mais denso, algo mais... Você acaba competindo com isso aí, gente. E talvez a gente não tenha espaço para competir, porque o público é mais restrito. Muitas vezes, em algumas redes que buscam o tipo de conteúdo que a gente comunica. Então, o meu tipo de conteúdo, quem visualiza mais, talvez seja no LinkedIn e nos nossos grupos fechados. No Instagram, nem tanto. No Instagram, eles estão buscando, talvez, um outro tipo de comunicação, um outro tipo de informação. E é isso que você tem que analisar e ver de que forma você vai atuar em cada uma das redes, né? Exatamente. E aí eu acho que entra muito aquilo que eu falei antes das happy metrics, né? Essas métricas de felicidade. Então, o que você busca como retorno que vai te fazer entender que, putz, estou no caminho certo? No meu caso, a quantidade de compartilhamento, de salvar a publicação, a qualidade dos comentários que eu recebo, às vezes as mensagens inbox que eu recebo, né? Eu adoro quando as pessoas mandam mensagem inbox, por exemplo. Eu procuro responder todo mundo que me manda mensagem. E para mim isso é muito mais valioso do que ter não sei quantas mil curtidas numa publicação. Então, são escolhas. A todo momento, quando você decide se posicionar nas redes sociais, você vai fazendo essas decisões do que para mim é importante, o que não é. O que faz sentido, o que não faz, porque realmente, se você entra num canal de que você precisa performar na rede, e você acaba transformando a sua visão de que aquilo é um fim, não um meio, a chance de você se perder é muito grande. Porque, de novo, é a história lá do canto da sereia, parece que chama mesmo. Porque você entra no Instagram e parece que todo mundo é empreendedor de sucesso, que não existe dias ruins, que não existe dificuldades, que não existe desafios, que não existe dúvidas sobre as escolhas. Isso não é verdade. Todos nós tem dias que a gente não está feliz, que a gente não quer postar, que a gente não está se sentindo criativo. E respeitar esses momentos, eu acho que até hoje é tão ou mais valioso do que você se forçar a produzir. Porque aí, quando a pessoa do outro lado que te segue vai falar, nossa, ela também tem dias ruins, ela também, às vezes, está desanimada, ela também, às vezes, não posta. Um ponto que a Dê trouxe aqui no chat, que é super legal, é que o importante é a pessoa querer compartilhar, não para se promover, mas para fazer a diferença, para ajudar os outros, né, Dê? É isso mesmo. Gente, inclusive, eu acredito que quem escala mais é quem começa a querer ajudar as pessoas, não pensando aí em se promover, né? E até uma outra pergunta aqui que eu quero fazer para vocês até onde vocês acham que é saudável a questão de acompanhar os resultados nas redes sociais, né? Porque a gente vê que tem pessoas que entram em depressão porque estão ali fazendo conteúdos e não tem likes, né? Então, até onde vocês acham que isso é saudável na vida, né? Das pessoas? Eu acho que a aprendiz está requisitando ali a hora extra já. Eu acho que esse limite é muito também o limite que você se coloca. Eu acho que é, de novo, você trabalhando esses combinados com você. Essa semana eu estava conversando com uma criadora de conteúdo que ela é desenvolvedora back-end. E ela já está produzindo para o Instagram um certo tempo e tal. E ela ficou, acho que uma semana e meia parada, e os números dela caíram.
Porque é isso, quando você fica um certo tempo sem postar, o Instagram para de te entregar para os seus seguidores. Então, o alcance nos stories dela caiu, o alcance nas publicações. E aí ela fez um desabafo falando sobre isso. Nossa, como é cansativo. Porque você, às vezes, está ali ralando, e aí, porque você fica um tempo parado, parece que tudo volta a estacar zero, né? E aí eu acho que, de novo, a importância de você ter as suas happy metrics, e você entender o que você busca ali. É qualidade, é quantidade, o que é? Porque se for quantidade também, tá tudo bem, né? Não acho que também me cabe virar para você e falar, você não deveria procurar isso, você deveria procurar outra coisa. Não, cada um tem seu objetivo. Tem pessoas, por exemplo, que são empreendedoras e usam aquele método lá do 6 em 7, que usa, né, vários hacks aí para venda, para engajamento. Não me cabe falar se está certo ou errado. Às vezes é o que a pessoa acredita que é o melhor para o perfil dela, para o negócio dela nas redes, e tudo bem. Mas eu acho que é importante, é você bancar a sua decisão. Eu quero isso, eu quero esse objetivo, então para isso eu vou fazer isso. Mas eu entendo que, principalmente para quem está começando, que é o meu caso, eu comecei no Instagram há pouquíssimo tempo, tem horas que desanima mesmo. Tem horas que eu falo, nossa, eu ralei pra caramba, fiz aqui esse post super completo e não entregou quase nada. Eu fiz uma aula uma vez de uma LinkedIn Top Voice, que é a Dalva Correa, que é professora de português, inclusive eu super recomendo seguir o conteúdo dela, porque é super incrível. E ela, no curso dela, ela virou e falou assim, gente, a única pessoa que tem apego ao seu conteúdo é você. Porque a pessoa que te segue, às vezes, não tem, tá? Tipo assim, a pessoa que vai ter apego pelo que você construiu ali é você, porque foi você que dedicou tempo para pensar, para, às vezes, layoutar. No meu caso, eu faço os meus posts no Canva, então sou eu que faço tudo, desde a concepção até a criação e publicação. Então, quem tem um apego é você, não é a pessoa que está te seguindo. Às vezes ela nem vai lembrar depois o que você compartilhou. E aí, se você pensa dessa forma, você fala, nossa, então por que eu vou continuar? Mas é um processo de formiguinha mesmo, é gradativo. E aí é até curioso, porque muitas vezes o que acontece, quando alguém começa a te seguir hoje, você, sei lá, tem 10 mil seguidores, 20 mil, as pessoas até começam a te ver e falam, nossa, para aquela pessoa foi muito fácil, foi sorte, foi golpe do acaso, olha como ela tá bombando, olha como isso, com aquilo. E esquece que lá atrás foi muita relação para chegar até ali, né? Foi muita dedicação, foi muita renúncia, foi muita teste, foi muita experimentação, foi muito trabalho para que aquilo chegasse àquela construção, né? Então, eu acho que é muito importante, quando a gente se propõe a aparecer em redes sociais, a gente ter muito claro que esse processo é um processo desafiador, ter muito claro aquilo que você busca e também se permitir fazer pausas, de entender que, olha, eu acho que agora não está saudável para a minha criação, acho que eu vou pausar, vou ficar um tempo sem fazer. Eu fiquei 1 semana sem postar, né? Agora eu vou ficar 2 semanas, porque eu vou entrar de férias a partir de amanhã, e eu vou ficar 2 semanas sem postar, e eu estou me dando essa pausa proposital. E eu sei que depois de 2 semanas o meu alcance vai cair, minhas métricas vão cair todas, mas a minha saúde mental importa. Eu não estou boa para produzir. Eu posso produzir, o que eu for produzir agora não vai ser de qualidade. Não é a minha marca, Mari, naquilo. Então eu prefiro falar para os meus seguidores, olha, eu vou tirar férias e vou ficar 15 dias me permitindo descansar para eu voltar com tudo e ser honesta com a minha audiência e falar o porquê de eu não estou postando, do que me forçar a postar e até cair minha qualidade e minha reputação ser colocada em xeque. Né? Tipo, nossa, mas ela produzia algo tão completo e agora tá com uma qualidade menor. Então, eu acho que são essas escolhas também, sabe? É trabalhar isso. Mas eu entendo que é muito difícil, porque logo, principalmente quem está no começo, que olha para pessoas que estão lá na frente, às vezes produzindo coisas que são, sei lá, às vezes são mais superficiais e tal, estão bombando, fala, nossa, então, por que eu continuo insistindo? Muito bem. É isso mesmo. Que legal, Paulinho, contigo. Vamos lá. Já estamos encerrando aqui, né? Estamos nos minutos finais já, faltando 6 minutinhos aí para a gente encerrar não só a trilha, mas encerrar a edição, né? Estamos fechando aí o último dia. Não, caramba, mas não fiquem tristes. Em agosto a gente já tem a próxima aí. TDC Transformations vai ser o máximo também. Tá chegando, não tá longe. Para quem não sabe, a gente está com essa edição aqui, mas já começamos a preparar a edição seguinte. A gente já está desde a semana passada, já no ritmo já de preparar a edição seguinte. Então, aguardem. E hoje abriu o CFP, hein, Paulo? Aí, ó, notícia fresquinha aí. Abriu o Call for Paper aí, ó. Aí, ó, para quem quiser palestrar na próxima edição do TDC, já vai lá, já está aberto, pode submeter sua palestra. Mas, Paulo, não sei fazer palestra, não sei montar, vou deixar aqui o meu LinkedIn, vocês podem entrar em contato comigo. Eu dou uma mentoria gratuita de como palestrar. Vou ajudar você a tirar a tua ideia da cabeça e botar isso num apresentador aí. Eu ia falar no papel, mas não é no papel, a gente vai fazer uma apresentação para você conseguir palestrar aí na próxima edição do TTC.
Oh, que isso. Pessoal, vocês têm um último recadinho aí para dar para o pessoal, uma dica? Fiquem à vontade aí, Mari e Andy, para o que vocês quiserem passar de recado para quem está assistindo a gente aí. Vai lá. Bom, pessoal, uma dica. Eu acho que o meu primeiro post no LinkedIn, tive 3 curtidas, tá? Se eu podia ter desistido naquele dia, e tudo. Dizer, não vai dar certo isso e tal. Mas eu insisti, porque, como a gente vem falando até agora, o meu grande objetivo não era bombar nas mídias sociais. Ainda não é esse, o meu objetivo não é esse. Mas é um meio de eu conseguir compartilhar aquilo que me faz bem, aquilo que é o conhecimento, as experiências que eu tenho, e de ajudar outras pessoas. Então, é bem o que a Denise colocou aí, o meu objetivo das ações não é, de fato, comercial. Né? Então, não dependo disso, não vivo da rede social. Ela é um meio só de eu me manter o meu contato ativo com o maior número de pessoas que gostam do meu trabalho, que admiram o meu trabalho, até criticam o meu trabalho, que bom, isso é legal para a gente evoluir também, mas é uma forma de a gente se manter conectado com as pessoas, né? E é para isso que eu uso a rede social. Eu, sinceramente, hoje, eu não me preocupo se tem like, se tem visualização, se não tem, porque o meu objetivo não é aquele. E é óbvio que a gente tem um alcance positivo pela qualidade, pelo conteúdo que a gente coloca, né? E passamos fases, como a Mari colocou, que às vezes você não está legal para escrever, você não quer escrever, você não quer baixar o nível, você está envolvido com uma série de outras coisas, você não quer tirar a tua energia daquilo que realmente é importante naquele momento, então, às vezes a gente se afasta um pouco e depois volta com força, se afasta um pouco, volta com força. Se eu tivesse que viver só da rede social, aí seria totalmente diferente, mas não é esse o caso, felizmente, né? Ela é o meu meio de conexão com as pessoas que gostam do meu trabalho, com as comunidades que gostam do trabalho, que estão ativas, e realmente estar próximo, então, das pessoas que têm uma relação de trabalho, têm uma relação de amizade, assim por diante. E esse é o caminho, gente, tá bom? Bom, eu acho que de palavras finais é bem parecido somente com o Andy. Eu acho que, assim, se você percebe que você quer se conectar a outras pessoas, que você quer ampliar o seu repertório, que você tem esse desejo de começar a aparecer por um propósito muito claro, e aí propósito realmente no sentido principal de objetivo mesmo, assim, tá muito claro o que você busca como resultado por trás, começa. E aí, assim, não existe momento certo para começar. Você até pode, se você quiser, fazer algumas publicações anteriores para você ter ali um banco, né, de posts prontos, e aí você vai postando. Ou, às vezes, você pode ir só começando, assim. Eu acho que vai muito do feeling, mas não hesite em apertar o botão lá de publicar. Posta. É isso aí. Posta porque pode parecer que não, mas você pode ajudar muito alguém que está do outro lado que vai ler o seu conteúdo. Por mais que, às vezes, aquilo que você está compartilhando parece óbvio, parece muito simples, parece muito não muito refinado, enfim. Às vezes, é aquilo que você precisava para começar e, principalmente, o que você tem para compartilhar, com certeza tem alguma pessoa do outro lado que quer aprender com você. Só que ela ainda não sabe disso porque você não está aparecendo para ela. Então, o que eu poderia dizer assim, começa. E vai testando, vai experimentando, se permite fazer diferentes formatos. Se você não se sente seguro ainda de aparecer nos stories ou em um vídeo, tudo bem, faz stories de coisas cotidianas. Sei lá, de você colocando café na sua xícara, do seu computador, de coisas que descrevem você sem você necessariamente aparecer e até você criar coragem. Stories também é prática, então, assim, gente, é tudo prática. Parece que não, hoje você pode seguir alguém que é super desenrolado e desenvolto nos stories, mas tenha certeza de que aquela pessoa no começo gaguejava, não sabia o que falar, travava, é normal, todo mundo passa por isso. Então, assim, é começar. Começa, vai treinando, vai testando, vai se permitindo, vai sentindo aquilo que você se sente mais confortável para apresentar, né, seja em stories ou seja mesmo em publicação, independente também da rede, mas é isso, é começar. Muito bem. Legal isso. Eu, vendo a Mari falar, tem uma coisa que eu sempre falo para as pessoas quem eu mentoro, se for olhar assim de 10 pessoas, a cada 10 pessoas que eu mentoro e eu pergunto o que impede elas de começar a compartilhar conhecimento e tal, pelo menos 8 vão falar que o grande obstáculo é não conhecer o suficiente.
todo mundo acha que o seu público vai ser de mega especialistas. Então, que você tem que escrever um assunto muito complexo. E não é isso. Às vezes eu estou com um dev júnior, ele fala, cara, mas eu estou começando, como é que eu vou escrever? Eu falei, cara, tem um monte de gente que está começando igual você. Qual é o conteúdo que você teve dificuldade de encontrar para estudar? Ah, teve esse aqui, mas você não desenvolveu essa habilidade? Então está na hora de você escrever. Talvez você vai ser um dos primeiros a ter um conteúdo em português sobre esse tema. Então, assim, é aquela história, né, que a gente ouve já desde pequenininho, ninguém sabe tanto que não tem o que aprender e ninguém conhece tão pouco que não tem o que ensinar. Então, cara, se você está começando e está nessa dúvida, eu faço uma palestra, não faço, eu escrevo um artigo, não escrevo. Cara, tem muita gente que está começando assim como você, que tem as mesmas dificuldades que você tem. A gente tende a achar que como a gente resolveu um problema, aquilo é muito óbvio para todo mundo, e não é. Às vezes é muito óbvio para você. E você vai ajudar um monte de gente quando você escreve ou grava um vídeo sobre aquela coisa muito óbvia ali. Esse é o meu recado final de hoje, para encerrar aqui a nossa trilha e a nossa edição do fazer um complemento? Desculpa, eu queria muito fazer um complemento, porque eu acho que... Não, de verdade, assim, eu juro que eu vou falar rápido. É porque isso que você me falou lembrou de uma frase que o Dimitri Vieira, ele é LinkedIn Top Voice também, e ele tem um curso de escrita criativa e storytelling, que eu, inclusive, recomendo para quem quer destravar a escrita, para começar a produzir conteúdo. E o Jimmy tem uma frase que ele fala que é: escreva pensando em quem você era há alguns anos, quando você não sabia aquilo. Escreva o conteúdo que você gostaria de ter lido quando você não sabia aquilo. E eu acho que casa muito com o que você falou, Paulo. Eu acho que pode ser uma dica muito legal também para quem quer começar. Sim. Bom. Isso é uma coisa que eu pego muito com devs que são sêniors, por exemplo, que para ele aquilo ali já está tão fácil, que ele tem dificuldade em explicar para outra pessoa. Que ele já treinou tanto, aquilo virou uma habilidade tão forte nele, que ele tem dificuldade em explicar. E eu falo, cara, isso é um baita exercício para você. Até para que você venha trazer de novo para você quais são aqueles princípios, como que você evoluiu. Então, vamos lá. É isso, não vou me estender muito mais aqui, não. Isso daria assunto para um painel inteiro aí, mas já ficam convidados aí para próximas edições. Andy, Mari, foi um prazer conhecer vocês. O Andy eu já conhecia das redes sociais, a Mari não. O Andy eu já vejo lá de vez em quando o trabalho dele, divulgação de treinamento e tudo mais. E vejo sempre, eu ainda não tive a oportunidade de fazer, mas amigos meus que já fizeram recomendam muito. Legal. E vou passar a acompanhar a Mari também. Valeu pela dica do storytelling, Mari. Prazer aí, Mari. Ai, gente, prazer foi todo meu. Muito obrigada. Detalhe que a Mari, provavelmente, quando ela voltar de férias, ela vai para a sua turma que eu fiz, porque eu me dividi, eu fui mostrando os material para ela e ela tá louca para fazer, tá? É verdade. Legal, é divertido. Valeu, gente. Obrigado. Valeu, gente. Tchau, Mari. Tchau, Andy.